Salmo 150 e o versículo 6. A palavra do Senhor brada e diz assim ao meu e ao teu coração: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Aleluia. Então Deus, irmão, nos fez para adorar Ele, para exaltar Ele, engrandecer Ele na adoração, no louvor, na exaltação. Isso é reconhecimento da grandeza de Deus, da soberania divina. Você para um pouco para cantar para Deus as grandezas dele, a beleza dele, a soberania dele é engrandecido no louvor. Então Deus ama ser louvado. Ele é Senhor e é digno do meu e do teu louvor. Uma coisa é certa, nessa adoração Deus habita para operar maravilha. Então Deus ama o louvor, Ele recebe o louvor e Ele habita no louvor. Ele usa o louvor para operar maravilha. Recebe aí, Deus ama ser louvado. Ele recebe o louvor e ele vai usar esse louvor para operar maravilha. Da boca do adorador, Deus vai usar o louvor. É nessa manhã que eu quero falar. Deus habita em meio à adoração, em meio ao louvor. E opera sinal, prodígio e maravilha. Eles amém, irmão? Coisa boa é adorar Jesus na tua casa, no intervalo do trabalho, indo para um compromisso. Vai ligadinho com os céus, adorando, engrandecendo, e a mão do Senhor vai te favorecendo, em nome de Jesus, amém? Então Deus habita no louvor. Deus usa o louvor do adorador para operar maravilhas. Abra a Bíblia, Salmo 22 e verso 3. Abra a Bíblia, me ajuda aí, irmão Léo e mãe Vani. Bota na tela aí, Salmo 22 e versículo 3. Olha o que Davi diz acerca do Deus Todo-Poderoso que habita e usa o louvor para operar maravilha. Salmo 22, versículo 3, Davi brada diz assim: porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Eita, Jesus lindo. Obrigado, irmã Gorete, está aí também me ajudando no YouTube, amém? Aqui é o TikTok, é o YouTube, amém? Esse Deus é lindo, irmão. Então Deus habita no louvor, para quê? Para operar maravilha. Liga nos céus, escuta a voz de Deus aí. Então, como é bom cantar para Deus, adorar o Deus grande. Deus recebe adoração, Deus é digno de adoração, e Ele usa a adoração, louvor, para operar as suas maravilhas. Eita, Deus grande. Aleluia. Então Davi diz aqui no Salmo 22, e versículo 3, que Deus habita aonde? No louvor, na adoração. Para quê? Para operar maravilha. Salmo 22, versículo 3 diz assim: porém tu és santo, de Davi, o que habitas entre os louvores de Israel. Presta atenção, irmão. Deus habita aonde? No louvor, na adoração. Para quê? Para operar maravilha. Escuta só. Saul é um rei de Israel. Saul desobedeceu a Deus, um decreto divino. E Deus tirou Saul do trono. Destronou Saul para tronar Davi. Botar Davi no trono. Então Saul perdeu o reinado, porque desobedeceu a Deus. Essa desobediência trouxe uma punição para Saul. Um espírito maligno atormentava a mente e a alma de Saul no palácio. Algum homem de Deus, usado por Deus lá no palácio, disse assim para Saul: Saul, manda chamar um homem que saiba tocar uma harpa, louvar a Deus, e nessa adoração tu vai ser liberto, Saul. Tu vai sentir alívio. E assim Saul mandou chamar o filho de Jessé, que é Davi. Eita, glória a Jesus. Aleluia. Olha como Deus usa o louvor para trazer alívio para a mente perturbada, para a alma inquieta. É você cantando em casa e o teu vizinho recebendo a resposta, livramento na adoração, renovo. Eita, glória a Jesus, irmão. Deus habita no louvor a operar as suas maravilhas. Canta na tua casa, canta aí no trabalhar, canta no intervalo do trabalho, porque tem alguém perturbado, perturbada, recebendo de Deus através do meu e do teu louvor. Quer dizer, amém, irmão? Porque Deus habita onde? No louvor. Para trazer alívio para a mente perturbada. A pessoa quer tirar a vida,
quer desistir, está desanimada, mas a adoração de um servo, o louvor que sai da boca de um servo, Deus fala ao coração. Deus opera a maravilha através do meu e do teu louvor. Por quê? Porque Deus habita no louvor. Deus usa o louvor para trazer alívio à mente perturbada. A alma perturbada, Deus traz alívio. Abra a Bíblia, 1 Samuel, abra a Bíblia, em nome de Jesus. Vamos ler Bíblia, alimentar a nossa alma com a verdade divina. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16. Versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 14. Olha que coisa linda. Deus vai usar o louvor para trazer alívio para a mente de Saul. Deus vai usar quem? Davi, o adorador. 1 Samuel 16, versículo 14, versículo 18 e versículo 23. Diz assim. Olha como diz a palavra de Deus. Olha que coisa. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Olha Deus agora mandando um juízo para Saul. Saul desobedeceu a Deus e demandou o mal atormentar a mente e a alma de Saul. O mal vinha e atormentava, assombrava a mente e a alma de Saul. 1 Samuel 16 e 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava, olha aí, ó, um espírito mau da parte de Deus. Olha o preço da desobediência. Juízo divino. Versículo 10. Versículo 18 diz assim. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, é animoso, é homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Versículo 23. Escuta bem, irmão, como Deus usa o louvor. Versículo 23 agora. 1 Samuel 16 e o 23 diz assim. E sucedeu que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, escuta agora, irmão, coisa linda do céu. Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentiu o quê? Alívio, e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Quer dizer, amém, irmão? Olha como Deus habita no louvor, para trazer alívio para a mente perturbada. Homem de Deus, mulher de Deus, canta mais na tua casa, porque tem alguém recebendo de Deus através do meu e do teu louvor. Canta mais na tua casa, porque por certo tem alguém recebendo da parte de Deus alívio na mente e alívio na alma. Diga amém por isso. Então Saul recebeu o que? Alívio na mente e na alma através da canção de Davi. Porque Deus habita aonde? No louvor do seu povo. Opera a maravilha. Eita, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus habita no louvor para trazer alívio para a mente perturbada, alma perturbada. Quando você estiver inquieto, agitado, agitada, bota o louvor, pega a harpa, começa a cantar e o céu falará ao teu coração. O céu dará paz para a tua alma, para a tua mente. Em nome de Jesus, amém? Por quê? Porque Deus habita no louvor. Saul está com a mente perturbada. Saul está com a alma angustiada, perturbada. Quem é que ele vai chamar? Davi. Davi é um adorador. Davi é um ungido do Senhor. E Davi começa a cantar. Diz a palavra de Deus. Versículo 23. 1 Samuel 16 e 23. E sucedeu que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi, aleluia, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentiu o quê? Alívio, e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Quer dizer, amém, irmão? Eita, Jesus lindo. Eita, Jesus lindo. Aleluia. Então, na adoração do crente, alguém recebe resposta, renovo, alguém é consolado. É através da tua adoração que alguém recebe de Deus. Por quê? Porque Deus habita no louvor.
Deus se faz presente no louvor. Aqui está um exemplo bíblico. Davi está cantando a Deus e Deus usa o louvor para quê? Para trazer paz, alívio à mente de Saul, à alma de Saul, através da adoração de Davi. Quer dizer, amém, irmão? Aleluia. Então alguém vai passar na tua casa, na frente da tua casa. Você está adorando. E alguém vai receber resposta, consolo, iluminação de Deus através do meu e do teu louvor. Quer dizer, amém, irmão? Porque Deus habita no louvor. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus habita no louvor para dar livramento. Tu crê? Escuta só. Deus habita no louvor para operar livramento. Olha como Deus trabalha no louvor, na adoração dos seus santos servos. Uma certa feita, 3 nações se levantou contra Josafá. Eu vou acabar com Josafá. Eu vou acabar com esse rei. 3 nações contra uma nação. Josafá correu para o templo, foi orar a Deus e Deus bradou: meu servo, nessa peleja não tereis que pelejar. Fique parado e vê do livramento do teu Senhor. E Josafá creu na voz divina. Só que no dia seguinte, irmão, olha como Deus habita no louvor, para dar livramento ao seu povo. No dia seguinte da peleja, Josafá fez diferente. Pegou os soldados e botou para trás e cantou-lhe na frente. Eita, mistério lindo. Em peleja, luta, que Deus vai dar vitória na adoração. Aleluia. É na adoração. Josafá pega os guerreiros, bota para trás e bota os cantores na frente, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E quando o povo começou a cantar, Deus entrou em cena na batalha. Deus entrou no arraial dos inimigos. E começou um ao outro a se estranhar. E começaram a se matar. A se matar. Ó Deus na cena. Ó Deus no negócio. Vou acabar com o inimigo, com o adversário. Através da adoração do meu povo, Deus pôs emboscada sobre os inimigos. Quando Josafá sobe a montanha, para ver o adversário, está lá no chão. Tudo morto pelo Senhor. Corpos mortos. Aleluia. O Senhor bradou: Josafá, nessa peleja, você não tem que pelejar. Vá só adorando, glorificando. Vai pegar exame, vá adorando. Vai para audiência, vá adorando. Nessa peleja, você não tem que pelejar. Fique parado, parado adorando, parado engrandecendo e vê do livramento do teu Senhor. Assim, Josafá venceu a luta na adoração e no louvor a Deus. Por que, irmão, isso aconteceu? Porque Deus habita no louvor, opera maravilha. E aqui foi um livramento divino. Vai pegar um exame, vá cantando. Vai para uma audiência, vá cantando. Vai para uma entrevista, vá cantando. Porque Deus vai adiante dizendo assim: a peleja é minha. Nessa peleja, você não tem que pelejar. Aleluia. Aleluia. Olha, irmão, no louvor, Deus dá livramento, crê de morte. A minha esposa gosta muito de adorar e orar a Jesus. E certo dia Deus bradou: minha serva, começa a cantar agora, pare tudo e vá adorar. Porque eu estou dando livramento ao teu filho, na adoração. E a minha esposa obedeceu à voz divina. E pegou a harpa cristã e começou a adorar. Começou a adorar a Jesus. E o céu trabalhando, dando livramento ao filho dela. Olha o que aconteceu. O filho dela é Uber. Leva pessoas e leva frete. Leva encomenda. Encomenda embalada. E numa encomenda dessa, irmão, embalada, toda guardadinha, tinha droga. Ele nem sabia. Ele pegou a encomenda para levar para outro lugar. Ele inocente. Vê só como deu livramento na adoração. E a mãe dele lá cantando, adorando a Jesus. Em casa, louvando a Deus. Ele pegou a encomenda, irmão, e aquela voz: pare e abra. Aquela voz: pare e abra. Aleluia. Ele parou e abriu. Era o quê? Droga. Que livramento, irmão, Deus deu a ele. Através do louvor da sua mãe, Deus deu livramento àquele filho. Aleluia. Eita, Deus, meu irmão, Jesus habita no louvor, a dar livramento ao meu e aos teus. Ele pegou a droga assim, bateu a foto para mandar para o Uber. Olha, estou jogando fora porque é droga. A jogou no rio, fora. Amém, igreja?
Mas Deus falou para sua mãe, começa a cantar agora, porque eu estou dando livramento ao teu. Aleluia. Aleluia. E a minha esposa começou a cantar os louvores da harpa. Começou a cantar, daqui a pouco o telefone toca. Mãe, tive um grande livramento nessa manhã. Glória a Deus. Foi assim, assim e assim. E aquela mãe glorificou o nome do Senhor, minha esposa. Aleluia. Porque Deus habita no louvor para dar livramento. Quem diz amém, irmão? Esse Deus é lindo, amém? Então Deus habita no louvor para trazer paz para a mente perturbada, resposta, livramento. Aleluia. Eita, glória a Jesus, irmão. Lá na minha igreja, irmão Léo, irmã Rita, irmã Maíla, irmã Ana Maria, irmã Flordenice, irmã Geilza, lá na minha igreja, tem uma irmã que gosta muito de adorar, louvar a Jesus. E certo dia, ela mora em cima, o filho embaixo. Certo dia embaixo, teve uma confusão. Satanás queria ver sangue naquele dia. Mas aquela mulher de Deus começou a cantar, a louvar a Deus. Ela sabe e tem experiência que Deus trabalha, Deus opera no louvor. Deus habita no louvor para desfazer o mal. Ela começou a cantar louvor da harpa, começou a cantar. O que é que aconteceu? Deus usou a voz dela para chegar até lá embaixo. E aquele casal briguento lá embaixo queria se matar. O diabo queria ver sangue, ouviu a voz da adoração e subiu lá para cima. Para quê? Para adorar Jesus. O laço de morte foi desfeito na adoração. Quer dizer amém, irmão? Aquela mãe adoradora, sabendo que Deus habita no louvor, começou a guerrear a guerra adorando a Jesus. Eu vou louvar. Vou ver se essa guerra no louvor. E começou a cantar a louvor da harpa. Começou a cantar. Quando pensa que não, na porta, a zoada. Mãe, eu quero entrar para adorar também. O casal briguento lá embaixo, que quase ia derramar sangue, subiu para adorar Jesus. O laço foi desfeito na adoração. Quer dizer amém, irmão? Eita, glória a Jesus, irmão. Então, Deus habita no louvor. Deus ama a adoração. Deus recebe a adoração. E Deus usa a adoração para operar maravilha. Eita, Jesus lindo. Glorificado seja o nome do Senhor. Paulo e Silas estavam na prisão. Preso. Mas começaram a cantar para Jesus, ao Senhor. O que é que aconteceu, irmão? Ele mandou um terremoto. Olha como o louvor liberta. Abra a sua Bíblia aí. Atos 16. Abra a Bíblia. Atos 16. Olha como Deus usa o louvor para operar maravilha. E dessa feita foi uma libertação de cadeias. Eita, glória a Jesus, irmão. Eu creio, amém, que na sua casa vai ter libertação de cadeias espirituais. Começa a cantar, começa a adorar com unção. Amém? E os teus serão libertos em nome de Jesus. Amém? Atos 16, versículo 25 e versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Olha como Deus habita no louvor para operar maravilha. E aqui é uma libertação. É Jesus quebrando as correntes espirituais, as cadeias estão sendo libertas. Aleluia. Atos 16, versículo 25 e 26 assim. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Recebe aí. Que os alicerces da cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões de todos. O louvor abre porta, liberta, amém, de prisões espirituais. Aleluia. Canta na tua casa, irmão. Os teus filhos estão ouvindo, teu esposo. Eles vão ser libertos, amém, dos vícios, da bebida, das drogas. Eu creio, irmão. Olha o que está acontecendo aqui, irmão. Paulo e Silas estão presos, mas estão orando e adorando. E no louvor, Deus usou o louvor para quê? Para abrir as prisões. Uma libertação espiritual está acontecendo. O Senhor está abrindo as cadeias na adoração. Aleluia. Aleluia. Eita, como Deus usa o louvor para operar maravilha, irmão. Canta mais na tua casa, irmão. Canta mais no trabalhar. Amém? No intervalo, vá adorar Jesus, porque Ele está operando maravilha. Amém? Perto da meia-noite, diz a palavra de Deus.
Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Quer dizer, amém, irmão? Esse é o Deus dos crentes, amém? Ele opera na adoração, ele opera no louvor. Então Davi tem razão em dizer, Salmo 22 e versículo 3. Davi tem razão em dizer assim, ó, Salmo 22 e versículo 3. Porém, tu és santo, de Davi, o que habitas entre os louvores de Israel. Aleluia. Então cante mais, em nome de Jesus, amém? Você vai ser renovado, renovada na adoração, e alguém do seu lado está recebendo, porque você é ungido de Deus, é ungida do Senhor, e o teu louvor Deus usa para operar maravilha. Por isso que o crente tem que cantar, porque o louvor dele não é normal, é espiritual e Deus usa. Aleluia, aleluia, glória a Jesus, irmão. O ímpio pode até cantar louvores para Deus, mas não tem efeito. Mas um crente lavado, remido pelo sangue de Jesus, que é selado pelo Espírito Santo, como começa a cantar, há uma unção do céu, há um mover do céu na adoração dele, para abençoar as pessoas. E nessa adoração Deus usa para trazer alívio para a mente, para trazer livramento da parte do Senhor, aleluia, para trazer libertação, porque Deus habita no louvor, operar as suas maravilhas. Quer dizer, amém, irmão? Nessa manhã você aprendeu, Deus é santo e habita no louvor do seu povo, operar o quê? As suas maravilhas. Quer dizer, amém, irmão? Então cante mais, adore mais, em nome de Jesus, amém? Davi diz assim no Salmo 34 e versículo 1, Davi ama adorar Jesus, Davi ama adorar a Deus. Davi diz assim, ó, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Davi é adorador, irmão. Davi pode passar por qualquer processo, está adorando ao Senhor. Nada cala Davi, nada. A angústia, a porta fechada, a perseguição, ninguém consegue calar Davi. Situação nenhuma. Louvarei ao Senhor em todo tempo. É em todo tempo mesmo, irmão. O dia difícil, dia mau, Davi é adorador. Porque Davi sabe que Deus habita no louvor. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, de Davi. O seu louvor estará continuamente aonde? Na minha boca. Glória a Jesus. Amém? No Salmo 119, Davi diz assim, 7 vezes no dia eu louvo ao Senhor. Então Davi sabe, irmão, que Deus habita no louvor. Por isso que ele canta para Deus. Ele sabe que o Deus de Israel usa o louvor para operar o quê? As suas maravilhas. Salmo 119, Davi diz lá, 7 vezes no dia eu louvo ao Senhor. Faça esse propósito, irmão. Amém? Pega a harpa e começa a cantar a Deus, pelo menos 7 vezes por dia. E tu vai ver a maravilha do Senhor te alcançando. Tu e a tua casa. Entregue esse sacrifício ao Senhor de louvor. Faça como Davi. 7 vezes no dia, Senhor, eu te louvo. Eita, agora Jesus, irmão. Esse Deus é lindo, amém? Que o céu te ajude. Que o céu te abençoe. Hoje você aprendeu que Deus habita onde? No louvor do seu povo. Para quê? Para operar maravilha. Primeiro, ele recebe o louvor. Ele é digno do louvor. E ele usa o louvor para operar maravilha. Você viu aqui, não foi? Davi, Saul, Josafá, Paulo, os demais ministros, né? Homem de Deus, que tiveram vitória na adoração e no louvor. Amém? Porque Deus habita onde? No louvor. Salmo 22, versículo 3. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Eita, Jesus lindo. Vamos orar? Céu o culto, irmão. Que mensagem linda, gloriosa, que falou ao meu e ao teu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.